disse para Deus, eu estou ainda em construção, meu Deus, como que eu vou passar para alguém algo que eu também estou aprendendo, mas Deus falou profundamente comigo que era exatamente isso que Ele queria. Olá meninas, o meu nome é Kathleen, bem-vindas ao meu canal. Eu te convido agora a se soltar em Deus, deixar de lado todas as suas ansiedades, suas preocupações e ter esse tempo livre para deixar sua mente aberta, seu coração bem calminho, para receber o que o Espírito Santo tem para você. Como eu sempre digo, essa palavra tocou primeiramente a mim. Deus falou comigo profundamente e eu posso te dizer que eu não sou a mulher perfeita. E várias vezes eu tenho questionado Deus sobre esse projeto, ou questionei, né? Não questiono mais. Quando Deus me chamou para começar esse projeto, eu dei todas as desculpas que eu poderia, dizendo principalmente que eu não era uma mulher perfeita, que eu não tinha todos os requisitos, né, para poder passar para outras mulheres coisas que você ensina o que você sabe, certamente, né? Então eu disse para Deus, eu estou ainda em construção, meu Deus, como que eu vou passar para alguém algo que eu também estou aprendendo, mas Deus falou profundamente comigo que era exatamente isso que Ele queria. Que enquanto eu aprendo, eu também passe isso para vocês e com o meu testemunho, a gente possa crescer juntas, florescer juntas. Então eu estou aqui na minha casa, na sala da minha casa, que é um dos lugares que eu mais gosto da minha casa, e eu convido vocês para entrar agora e compartilhar comigo essa palavra que tocou muito no meu coração. Eu vou ler agora em João capítulo 15, versículo 5, que esse é o tema dessa mensagem, que é: qual tipo de árvore você é? Nós vamos fazer uma analogia em relação a árvores e mulheres. Árvores que aparecem, né, no decorrer das histórias na Bíblia, e mulheres, tipo de mulheres como somos, né? Então em João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A árvore, a Bíblia, aliás, na Bíblia, as árvores, elas representam pessoas. E eu acho que de cara, assim, que a gente pode tirar é que Deus está interessado nos frutos. E Ele não está interessado em o que você está fazendo, mas em quem você está se tornando. E isso está diretamente linkado ou relacionado com os frutos. E há uma diferença muito grande entre frutos e folhas. E eu vou te explicar agora. As folhas, elas representam o que fazemos para Deus. Por exemplo, ministério, serviços sociais. O que você faz para Deus? Tudo isso é folha. De repente, eu canto no louvor da igreja, eu ministro a palavra, ou fora da igreja mesmo, né, eu ajudo em serviços sociais. Isso são folhas. E que fique bem claro para nós. E o que são os frutos? Os frutos são quem somos no nosso caráter. Frutos são o que nós oferecemos para Deus em relação ao nosso caráter, tá? Eu vou ler aqui uma passagem que está em Gálatas, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que nós vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo. Então, para iniciar essa palavra, a gente deixar bem claro o conceito de folhas e frutos. Então, folhas são... até tem um ponto bem importante. As folhas, normalmente quando temos um chá para curar, né? Os chás são feitos de folhas, não dos frutos. Então, tanto as folhas como os frutos, eles são importantes, né? Então, não estou dizendo que só frutos são importantes. É importante termos folhas na nossa vida, porque elas são, né, quem a gente vai usar para curar pessoas. Você está no seu ministério de louvor ou de ajudar o seu próximo, né, de fazer algum serviço social ou dentro da igreja, qualquer ministério das crianças, adolescentes. Isso são folhas, você está, né, fazendo um chazinho para curar pessoas, você está servindo pessoas, isso é muito lindo perante Deus. Mas os frutos, eles são os frutos do Espírito Santo, que está escrito aqui em Gálatas, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito Santo é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, essa palavra é difícil, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, esses são os frutos. Então, folhas, o que fazemos? Ministérios, serviços sociais, ajudas ao próximo, né? Aquele chazinho que faz curar as pessoas. E frutos são os frutos do Espírito Santo que estão em nós. Então não adianta de nada termos folhas, sermos cheios de folhas, se não temos frutos. Né? Isso é muito importante a gente estar bem claro na nossa cabeça. Eu gostaria de fazer uma analogia entre tipos de árvores e tipo de mulheres, trazendo essa palavra aqui bem relacionada a nós mulheres. Que tipo de árvore você é? E dependendo do tipo de árvore que você vai se identificar agora, talvez você precise fazer algumas melhorias, né? Algumas melhorias. Como eu falei no início, eu sou assim, eu sou um trabalho em desenvolvimento. Não quer dizer que eu identifiquei e agora, perfeito, é isso aí, foi, fechou. Não. Eu acho que a gente sempre precisa melhorar alguma coisa. Então, eu peço que você faça anotações, se você puder, para que no final desse vídeo você tenha, né, uma clareza de que tipo de árvore você é. Vamos começar aqui com a videira. A videira, na sua essência mesmo, né, a árvore em si, não relacionada agora com mulheres ou qualquer coisa, a videira ela não dá fruto. O ramo da videira, né, que são os ramos dela, eles não dão frutos, eles não estão linkados ou grudados no tronco. E até essa é a palavra que está lá em João, né, que eu li, em João capítulo 15, versículo 5, que diz, né, que se não estamos ligados a Deus, não damos frutos. E a mesma coisa, ele fez essa analogia realmente porque a árvore em si, se você arrancar um ramo dela e plantar, ela não vai dar fruto. Ela tem que estar ligada no tronco. Então, a mulher videira, ela reconhece a sua fragilidade, ela reconhece que ela não consegue, né, viver sem Cristo. Ela põe os seus projetos perante Deus, pede para que Ele dê a visão. Então, a mulher videira, ela está, sim, linkada ou ligada em Deus. Ela tem um relacionamento com Deus e ela pratica isso todos os dias, com leitura, com oração, com jejum. E por ela estar ligada em Deus e ter esse relacionamento, ela também dá frutos, né? Porque a palavra já diz, né? Se estamos ligadas em Deus, damos frutos. Então, a videira ou a mulher videira, ela só cumpre o seu propósito, ou seja, ela só dá frutos se ela está conectada. Espiritualmente dizendo, significa que a mulher ela pode ter talentos, ela pode ter força, inteligência, agenda cheia, né? Às vezes, de repente, temos muito compromissos, temos que pregar nesse lugar, trazer a palavra aqui, tem um canal né, no YouTube que tenho que gravar vídeos, ou qualquer outra coisa, ministério, né? Estou ocupada, tenho visitas para fazer na prisão, no hospital. Mas, se ela não está ligada em Deus, isso são só folhas, são só ministérios, não existe o fruto. E também, quando não estamos ligados no tronco e que não temos fruto, isso tudo gera muito cansaço, né? Parece que estamos andando em círculos. Então, pergunte para você mesma, né? Você que tem ministérios, que tem vários ramos e folhas na sua árvore. E pergunte a você se você está se cansando, se isso está sendo frutífero, né? Porque o mais importante é ser frutífera. E trazendo para nossa casa isso dentro de casa, né? Às vezes estamos tão cansadas, fazemos tanta coisa. E eu vou até contar um testemunho pessoal mesmo, que principalmente para mulheres que moram em outros países, nós sabemos que não é fácil, né? Estar longe da família, não ter ninguém para ajudar. E eu morando aqui na Inglaterra,
tenho 2 filhos, trabalho fora, e eu tive um tempo que eu estava muito esgotada, que foi a época que o meu marido foi preso. Isso me trouxe um esgotamento mental, primeiramente, né, psicológico, mas também físico, porque a partir de um momento do nada eu comecei a ter que, né, fazer tudo sozinha, dar conta de tudo, e corre para lá, corre para cá, casa, trabalho, as crianças, visitar ele na prisão, então me sobrecarregou muito. Foram 11 meses e 3 semanas desse deserto que nós passamos, e me trouxe um esgotamento muito grande. E quando ele retornou para casa, eu meio que entrei em parafuso, porque eu estava, né, naquela rotina de que eu fazia tudo, de que era eu para tudo, então assim, até que a gente, né, se alinhou novamente, e ele pôde voltar a me ajudar e tudo mais, mas os meus filhos naquela época, hoje em dia já está tudo bem, ele já está aí lavando a louça, fazendo comida, estamos já na rotina de um casal normal. Mas tivemos essa adaptação, readaptação, né, quando ele retornou. E esse meu ritmo frenético, ele me levou a esse esgotamento físico também, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Ao ponto que o meu filho, 9 anos, o Henrique, ele chegou um dia pro Jean, eu não estava perto, ele falou assim: pai, o que a gente pode fazer para ajudar a mãe? A mãe nunca para, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Então o Jean conversou com ele e disse: filho, vamos ver o que você consegue fazer. Você consegue passar o aspirador? Você consegue tirar o pó? Então vamos criar um plano para ajudar a mãe. E daí o Jean veio e me contou nessa história. E quando ele me contou, aquilo bateu muito forte no meu coração, porque eu, na verdade, estava tentando dar conta de tudo, não queria delegar. Porque estava, né, na minha cabeça que eu tinha que fazer, porque eu passei por aquele período, então eu sabia que eu tinha que fazer, que não tinha mais ninguém por mim, e ficou aquilo, então eu disse: para tudo. Para tudo, eu não preciso dar conta de tudo. E foi nessa época que Deus me tocou com essa palavra, e ela ficou guardada no meu coração, e eu fui amadurecendo ela para hoje estar aqui na frente de vocês contando. Então assim, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode delegar dentro de casa, da nossa própria casa, porque é aqui que Deus realmente vai verificar se nós temos os frutos do Espírito Santo, né? Aquela mulher sábia que edifica a casa, que traz paz. Não é só ter a casa limpa, cheirosa, comida prontinha na mesa, roupa lavada, passada, não. A gente tem que estar inteira também. A gente tem que estar bem, né? Porque se a mãe não está bem, o resto da casa ninguém vai estar. As crianças são como antenas parabólicas, né? E também se você não está bem com seu marido, nada vai bem. Então não é só a casa limpa. Você não precisa dar conta de tudo. E hoje em dia tem finais de semana que eu digo: sabe que hoje eu não vou limpar, não tá tão ruim. Eu vou passar um tempo com eles. Então eu tô sempre medindo, né? Tô passando muito tempo fazendo coisas da casa, ou eu tô passando tempo com meus filhos, com meu marido. A gente tem que ter esse balanço na nossa vida. A gente não precisa dar conta de tudo. Só para finalizar, então, esse exemplo da videira, ela nos ensina que a força, ela não é independência, ela é a dependência certa. A nossa força não é independência. A gente não precisa, né, dar conta de tudo, fazer tudo. Não, é a dependência certa. Bem, isso aqui eu faço, né? Isso aqui deixa com a mãe, isso aqui realmente, né? Tem maridos que não sabem cozinhar, então não tem jeito, cozinhar é com a mulher. Mas de repente ele pode organizar a roupa, né? Dar uma ajeitadinha na casa. Seus filhos, quantos anos têm, dependendo da idade, já começam, né, a te ajudar. Então, assim, a força não é independência, é dependência certa. O segundo tipo de árvore é a figueira, e a analogia que eu quero fazer com a mulher aqui é a figueira sem fruto. E eu vou ler uma palavra que está em Lucas capítulo 3, versículo 6, que conta a parábola da figueira infrutífera. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Já começa aqui uma coisa que talvez às vezes você lê e não presta atenção. Ele tinha uma figueira plantada numa vinha. Chega até a ser um pouco injusto com a figueira. Ela estava numa vinha. Ela não estava no lugar certo. Ele plantou ela numa vinha.
e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Aqui comparando a figueira com a mulher, nesse sentido que essa figueira ali de Lucas, ela era bonita, né? Alguém se achegou perto porque estava cheia de folhas e de repente pensou, vai ter frutos, mas não tinha. E tem uma explicação, ela estava numa vinheira. A figueira, ela precisa estar ali no meio, né, adubada e plantada no meio da sua própria espécie. E ali ele plantou numa vinheira. Como é que estamos? De repente somos uma árvore, ou éramos para ser uma árvore frutífera, mas fomos plantados num lugar que não deveríamos estar. Onde você está plantada hoje? Você está no lugar certo? Essa parte dessa mensagem, ela me lembra uma outra mensagem que eu gravei também, que fala sobre as estações, né? Às vezes estamos numa estação, numa estação nova, com uma postura antiga. E aqui, no caso, você é uma árvore frutífera, você pode dar frutos. Mas você foi plantada, ou você está num lugar que não era para estar. E de repente, mesmo estando lá, você deu várias folhas, né? E aqui falamos, de repente, estamos tendo vários ministérios, fazendo várias coisas. Mas como você é dentro de casa com a sua família? De repente, quando a sua amiga vai te visitar com o filhinho dela, e ele derrama um suco no sofá, você diz, ai querido, não faz isso, né? Se cuida, você pode se machucar, pode quebrar o copo. E se o teu filho derrama o suco no sofá, você vai gritar, não acredito que tu fez isso de novo, vai pegar a cinta, vai fazer aquele escarcéu, vai, né, quebrar com toda a paz da casa, do lar. Então, que fruto do Espírito Santo que tem em você? Somos maravilhosas na frente dos outros, temos ministérios, né, cheia de folhas, mas em casa somos totalmente diferentes, não temos paciência com o nosso marido, com nossos filhos, somos arrogantes de repente no trabalho. Então eu quero que você pense, né, medite nesse tipo de árvore, baseado em Lucas, na videira sem fruto, uma árvore que poderia dar muitos frutos, mas estava no lugar errado, sem adubo, e só tinha folhas. Terceiro tipo de árvore e de mulher é a árvore oliveira, ou a mulher oliveira. A oliveira, como vários outros tipos de árvores, ela demora muito tempo para dar fruto. Mas quando dá, é um fruto valiosíssimo, né? Azeite de oliva, feito da oliveira, ele realmente é muito valioso. E às vezes demoramos tempo para dar frutos. E podem ter 2 razões para isso. Uma, porque é o que Deus planejou para você. Você precisa, de repente, amadurecer em alguns aspectos. Coisas precisam acontecer na sua vida. E, de repente, você é uma mulher oliveira, você é uma árvore linda, cheia de folhas, mas os frutos estão demorando. Qual é o teu compromisso para que você tenha frutos, né? Então, de repente, alguma coisa que você precisa amadurecer. Lembrando aqui que os frutos são os dons do Espírito Santo. Benignidade, mansidão, né? Como estamos agindo? Precisamos amadurecer para que Deus realmente nos dê esses frutos, para que eles cresçam na nossa árvore. E algumas características da mulher oliveira são mulheres que passaram por processos, aprenderam com dor e têm uma fé madura. Então, eu acho que parte da minha vida eu me considerei uma mulher oliveira, né? A minha infância ela não foi fácil, passei por muitos problemas, então aprendi muito com a dor. Hoje tenho meu testemunho para contar, para compartilhar com vocês. Então, uma mulher oliveira, ela é madura, ela passou por tudo isso.
né? Ela vai dar fruto, mas ela de repente precisa ter experiências para desenvolver esses frutos. Eu te convido hoje a refletir, se você é uma mulher oliveira, o que você passou em toda a sua vida, quais são os seus testemunhos de vida, as suas experiências, mas você não pode não dar fruto. Esse fruto ele pode até demorar, mas ele tem que vir. Então, se você se considera uma mulher oliveira, que já passou por várias experiências, mas não se esqueça, você precisa dar fruto e o seu fruto vai ser muito valioso mesmo, porque ele vai vir com o seu testemunho, com as suas experiências de vida. E a palavra de Deus, ela é propagada por nós, né, que estamos aqui hoje. Então nós precisamos abrir a nossa boca. Quando Deus me chamou para abrir esse canal, como eu falei, eu hesitei bastante. Eu coloquei tudo que eu podia eu coloquei na frente. Eu disse, eu não tenho experiência, nunca fiquei na frente de uma câmera, tenho, né, alguma experiência profissional em estar na frente da câmera, mas não assim tão pessoal. Nunca gostei muito de contar a minha vida, abrir, né, minhas feridas, ainda mais para pessoas, né, para o mundo inteiro, para quem quiser simplesmente acessar. Eu não tenho o local físico, não tenho, né, um estúdio, não tenho, mas Deus foi me dizendo, bem, as tuas experiências fui eu que te dei, fui eu que te curei, fui eu que te salvei, eu capacito quem eu quero, então você não precisa, né, você não vai ganhar aí um troféu, não, eu só vou usar a tua boca para falar o que eu preciso falar. Você grava na sala da sua casa, você tem uma casa linda, um lar cheio de paz e amor, você vai gravar ali mesmo, você vai trazer a verdade da sua vida e você vai compartilhar tudo que eu fiz contigo. Então demorou talvez para eu desenvolver esses frutos, mas depois que eu desenvolvi, Deus me disse, agora compartilha, porque o teu fruto é muito valioso. Então se você é uma mulher oliveira, preste atenção, você precisa dar fruto, não é só a dor, não fica mastigando a tua dor, dê os frutos e compartilhe. E por último, nós temos a mulher espinheiro. E eu te confesso que muito tempo da minha vida eu fui esse tipo de árvore, espinhos. A mulher espinheiro, ela traz muita dor, defesa. As feridas, elas não são tratadas. Os espinhos ferem quem se aproxima. E isso acontece porque geralmente nascemos num solo bem maltratado. Como eu já compartilhei com vocês no meu testemunho, minha infância não foi fácil. E eu criei uma casca de proteção. E podendo até dizer que tinha espinhos, né? Quem chegasse perto de mim se machucava. E aquilo nada mais era do que a minha proteção contra tanta dor que eu já tinha passado. E eu fui crescendo, e aquilo foi crescendo comigo. Então, por muito tempo, eu fui uma mulher espinheiro. As características da mulher espinheiro, ela vive na defensiva. Então, qualquer coisa que alguém fale para você, você tem um porquê, você tem uma resposta, e você usa até o seu passado para se justificar, como muitas vezes eu usei. Ah, mas eu tive uma infância assim. Ah, mas é porque eu não tive, né, o meu pai comigo. Ah, mas que eu fui traída várias vezes. Então, assim, você sempre tem uma justificativa, você tá na defensiva o tempo inteiro. Você responde com grosseria, você é grossa, você não é uma pessoa doce, né? Você não tem frutos, você é amarga. Por muito tempo eu fui assim também, amarga. Então eu dava o que eu tinha, né? A gente dá o que a gente tem. E a gente machuca porque a gente foi machucada um dia. E a gente usa aquilo ali como uma desculpa. Então se você é mulher espinheiro, hoje eu te convido a repensar que você não precisa trazer da sua bagagem, da sua vida, o que te machucou. Você tem a opção de mudar, de ser outra árvore, de ser outra pessoa. Você não precisa ser a mulher espinheiro. Então nós temos 4 tipos de árvores, 4 tipos de mulheres e 4 tipos de reflexões. A mulher figueira, a mulher videira, a mulher oliveira e a mulher espinheira.
E trazendo para dentro de nossa casa, eu quero fazer algumas perguntas para você que eu também fiz para mim. Como você é em casa? Como você é com seu marido, com seus filhos? Você tem folhas lá fora? Ou você tem também os frutos do Espírito Santo, né? Você promove a paz, a harmonia dentro do seu lar, porque é para isso que nós fomos chamadas, para isso que nós fomos feitas, para ser a base, a harmonia do nosso lar. Outro dia eu fiz uma pergunta para o meu marido, que foi uma pergunta bem desafiadora. Eu perguntei para ele assim, o que você espera de mim como esposa, né? Como a sua mulher? O que eu preciso melhorar como esposa? E eu falei para ele, daí ele arregalou o olho assim e falou, é sério? Eu falei assim, é sério, eu quero saber. Mas eu quero nem que tu responda agora, porque eu quero que tu pense. E ele passou o dia inteiro, ele não falou nada. Daí na hora de dormir eu perguntei para ele, tu pensou na minha pergunta? E ele falou, eu pensei. E eu falei, qual que é a resposta? Já sabe me dizer? Daí ele falou assim, eu não posso reclamar de ti em nada, por tudo que a gente viveu contigo, né, juntos, e tudo que tu foi para mim, para as crianças, então eu não posso dizer o que tu precisa melhorar, mas eu como mulher, eu sei o que eu preciso melhorar. Então eu falei assim para ele, então tá bom, muito obrigada, mas eu sei que eu preciso melhorar. E eu vou melhorar, eu falei para ele, eu te prometo. Essa função que temos de ser harmonizadoras do lar, ela não é fácil, tá? E nós precisamos estar conectadas com Deus, buscando Ele sempre, porque não vai ser fácil. Só que a gente tem que ter, pelo menos, uma ideia, né, do que estamos, de como estamos, de que tipo de mulheres somos, porque se não sabemos quem somos, não conseguimos melhorar. Então faça essa análise hoje, né, da mesma forma que eu fiz. Eu acho que eu não nasci um tipo de árvore e vou morrer um tipo de árvore. É quase que um estado Gabriela de ser, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode ser vários tipos de árvores durante a sua vida. Infelizmente eu fui a espinheira, como eu abri para vocês, né? Eu me considerei também oliveira, me considerei já videira, mas tenha frutos, não tenha só folhas. Eu quero falar outra coisa agora, que é o adubo, que é uma coisa tão importante, né, para uma árvore, né? É a comida, ou é a vitamina, né? É a mesma coisa que a gente nascer e não se alimentar, a gente morre. E uma planta também precisa de alimento, de nutrientes, e o adubo é muito importante. Vou fazer uma analogia aqui com vocês em relação ao adubo. Toda árvore, ela precisa de adubo. E o adubo para nós representa o nosso passado. Tudo que você viveu, dores, erros, traumas, experiências. Todos nós trazemos uma mochilinha do nosso passado. Porém, o adubo, ele é reciclado por Deus. Quando entregamos a nossa vida a Deus, não significa que Ele vai apagar o nosso passado. E eu sei que muitas vezes a gente gostaria, né? Em algumas partes da nossa vida, se Deus pudesse apagar. Mas Ele não apaga. Ele recicla. Ele usa tudo que vivemos ao nosso favor. Até porque na palavra de Deus está dizendo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que o amam. Mas eu quero trazer um alerta para você. O adubo, ele tem que ficar na raiz. Ele não sobe para cima, ele não vai para as folhas, para os frutos. Ele fica na raiz. E isso significa que as coisas do passado, elas devem ficar no passado. Não use como desculpa para justificar os seus erros. O passado é o passado. E o adubo, ele não é identidade. Ele não pode ser a sua identidade. Ele foi utilizado para te fortalecer, para te fazer quem você é. Todas as pessoas, né, os grandes heróis da Bíblia, podemos dizer assim, todos eles, homens, mulheres, eles tiveram uma história, eles tiveram dificuldades, aconteceram coisas na vida deles e Deus sustentou eles. E tudo que aconteceu na vida desses heróis da Bíblia foi usado para o bem deles.
Então todo o seu passado, ele deve ser reciclado e ele deve ser o adubo que vai ficar na sua raiz. Não traga nunca o seu passado como justificativa e não faça dele a sua identidade. E para finalizar, queria ler algumas anotações que eu fiz aqui, que eu achei que ficaram muito ricas. Eu espero de verdade que toque o seu coração. Você não precisa fazer tudo, como falamos. Delegue. Peça ajuda quando está muito difícil, especialmente mulheres que vivem em outros países, ou se você mora longe da sua família. Não tente ser super mulher. Não funciona, você vai se desgastar. Você tem que florescer. Uma árvore saudável, ela não se esforça, ela floresce. Deus jamais iria te plantar num lugar para não dar frutos. Se você está num lugar e não está dando frutos, ou não é o tempo ainda, ou você está no lugar errado. Faça essa pergunta. Se a mudança da sua vida te trouxe infertilidade de frutos do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Ou você não está no lugar certo, ou você não está na estação certa, ou você não mudou sua postura em relação à nova estação da sua vida, como eu falei anteriormente, em relação às estações da vida. Não adianta você estar numa estação nova com a postura antiga. Então pare para pensar nisso. E eu quero finalizar com essa frase. Quando você frutifica no Espírito, sua casa floresce naturalmente. Delegar, descansar, confiar também é espiritual. Não tente ser supermulher. E qual tipo de árvore você é? Pare para pensar.